Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa aula 7 e vamos falar sobre a lista de atributos da fórmula Google Finance. Então, como vocês se lembram, assim que eu digito a fórmula Google Finance, a minha primeira variável é o código da ação e depois dela eu posso informar uma série de atributos. Então eu digo para o Google Finance qual atributo específico que eu estou interessado. Para acessar a lista de atributos, você pode ver aqui nesse Saiba Mais, que tem embaixo dessa aba explicativa, onde dentro do Saiba Mais, vamos ver aqui para a esquerda, tem a listagem de todos os atributos, só que como são vários, vale a pena você abrir, na verdade, desce a barra lá embaixo e abre uma nova janela mesmo, que aí fica mais fácil de visualizar. Lembrando que também é possível, se você jogar no Google Finance Suporte, a primeira opção também vai ser justamente esse link de ajuda. E eu também disponibilizei ele dentro dos materiais ali da Udemy, como link. Então, enfim, é bem fácil acessar essa informação. Então, chegando aqui, primeira parte do ticker, né, o símbolo para o título a considerar. Aqui tem uma recomendação de adicionar uma bolsa de valores para evitar discrepâncias, mas isso eu vou falar na seção 2 do nosso curso. E aqui chegando na parte de atributos. Então, primeiro, price, cotação em tempo real atrasada em até 20 minutos, que é o principal, é o que é mais comum. Então, basicamente, você pede para o Google dizer qual que está o preço desse ativo. E a gente vai começar a fazer aqui nessa planilha de montagem. Eu vou criar uma nova página aqui, tá? Você vem aqui no canto de baixo esquerdo e clica em adicionar página. E vou começar a listar todos esses atributos. Por quê? Para poder criar o terreno para poder fazer uma planilha parecida como essa daqui na próxima sessão do nosso curso. Então vocês podem ver que essa planilha ela tem algumas coisas básicas, né? PL, alta e baixa em 52 semanas, preço de abertura, preço atual. Mas eu vou montar de um jeito para ter ainda mais atributos. Eu vou tentar colocar todos os atributos. Então a planilha que a gente vai montar vai ser ainda mais completa do que essa. Então, voltando aqui à nossa planilha de montagem, primeiro atributo, price. Aqui em cima vamos colocar uma descrição breve, preço. Só para explicar um pouco da formatação, aqui embaixo o atributo da forma como vai na fórmula, e aqui em cima a gente vai escrever de um jeito mais ajeitado, preço. Para deixar em negrito, você pode clicar aqui na letra B, ou você pode usar o atalho Ctrl B no seu teclado. E para centralizar, você pode vir aqui em alinhamento e clicar em centro, ou então você pode também apertar o atalho Ctrl Shift E, que ele centraliza também. Então, não fiquem espantados se durante o curso eu ficar centralizando e deixando em negrito sem nem mexer o mouse nem nada. Então aqui atributo preço. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente for montar essa planilha assim, a gente só vai precisar listar as empresas e a gente vai poder fazer a fórmula Google Finance só com referências às células. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma ação de GBR4 e colocar igual Google Finance, abro a caixa de ajuda, eu não preciso digitar o código de ação, eu só preciso clicar na célula que eu estou interessado. E para o atributo, eu também não preciso digitar o atributo, eu só preciso clicar na célula que eu estou interessado também, que é a célula que tem o comando do atributo price. E pronto, vai aparecer aqui certinho. Lembrando que essa linha, no futuro, eu posso ocultar. Então vai ficar só preço, 29,17, GGBR4. Mas isso a gente vai falar um pouco mais na seção 2. Indo ao que interessa agora, preço, price, 29,17. Price open, a cotação desde a abertura do mercado, que é nada mais, nada menos do que o preço de abertura. High, cotação máxima do dia atual. Low, cotação mínima do dia atual.
Volume, o volume de transações do dia atual. Market cap, a capitalização do mercado de ações. Trade time, a hora da última transação. Data delay, o nível de atraso dos dados em tempo real. Esse daqui é bem interessante porque o Google Finance ele não só coloca claramente que o tempo da informação pode estar atrasado, então essa informação pode ter algum grau de atraso de até 20 minutos, como ele também tem esse atributo para dizer, tá 10 minutos atrasado, tá 5 minutos atrasado. Então, é bem interessante que o Google consegue especificar o quanto a informação está com delay. Então, vou colocar aqui do lado. Aí, algumas coisinhas, né? Vocês estão vendo que essas células estão desformatadas, né? Eu posso clicar e arrastar o meu mouse e, de uma só vez, centralizar elas e deixar em negrito. E também eu posso usar o pincel. Se eu clicar aqui nessa célula e clicar em pintar formatação, eu clico aqui, arrasto até aqui, todas essas células agora estão formatadas do mesmo jeito. E a mesma coisa vale aqui para a linha de baixo. Eu posso pegar aqui, colar aqui para a direita e pronto. Já está formatado do jeito correto. Então aqui eu tenho a GGBR4. E lembrando, né, eu posso arrastar fórmulas. Então vocês lembram aí, acho que foi da aula 2 ou da aula 3, que eu falei que eu ia usar um pouco da função de trava aqui no Planilhas Google. Eu quero só testar qual vai ser o retorno para Gerdau dessas ações aqui. No caso, a GGBR4, né? Então eu só vou fazer uma trava horizontal por hora aqui na célula A3, porque significa que se eu clicar aqui no cantinho de baixo à direita e arrastar para cá, ela vai estar sempre referenciando essa célula, não vai começar a referenciar outra. Então, beleza. Volume diário, market cap, última negociação, atraso dos dados. Uma outra dica, né? Se eu quiser formatar a largura da coluna para ela não ficar cortando, né? Tem dois jeitos. Eu posso clicar aqui e arrastar um pouquinho para a direita, aí tá tranquilo. E outra forma também, né? Como essa coluna está com problema e essa coluna está com problema, eu posso selecionar as duas colunas. Eu faço isso clicando em cima da letra e arrastando à direita e dar um clique duplo nas linhas divisórias. E aí o Planilhas Google já vai entender que eu quero deixar o tamanho mínimo da coluna necessário para não poder cortar nenhuma letra, nenhuma informação. Então vamos lá. Trade time, data delay. Vejo que a última negociação que foi registrado, né? Tá aqui bem certinho, dia de hoje, 11h53, aos 49 segundos, tempo de atraso. Continuando. Volume AVG, média do volume de transações diário. PE, aí a divisão, né, do preço sobre o lucro. Aqui no Brasil a gente chama de índice PL, no caso dos Estados Unidos lá se chama Price Earnings, se não me engano, por isso é PE, mas na prática vai ser o PL, né? Opa, perdão. Coloquei na célula errada. O que mais? IPS, lucros por ação. High de 52, máxima em 52 semanas. Low 52, mínima em 52 semanas. Change, alteração de cotações desde o fechamento da bolsa no último dia. Valor do beta, aí para quem usa essa informação nas suas análises. Variação percentual, desde a mudança do dia anterior. Close Yes, a cotação que fechou no dia anterior, ou seja, 23 de agosto, né? Estou gravando esse vídeo agora no dia 24. Shares, número de ações de circulação. E currency, a moeda na qual o título é quantificado. As moedas não têm janelas de negociação, por isso Open, Low, High e Volume não devolverão este argumento. O que isso tudo quer dizer? Vejam que quando a gente fala de uma ação, né, GGBR4, ela me retorna aqui o preço, 29,17,
mas ela não me diz se esse preço é em real, se esse preço é em dólar, em peso mexicano, enfim, ela não diz qual que é a moeda, só diz que é 29,17. Se eu tiver aqui, por exemplo, a Johnson & Johnson e fizer o mesmo atributo de preço, aí eu vou arrastar aqui para baixo. Aliás, perdão, né? Eu tenho que fazer uma trava vertical. Vocês lembram que além da trava horizontal, eu tenho a trava vertical. Na verdade, eu quero travar aqui na célula B2, né? Se eu arrastar para a direita, eu quero Price Open, quero High, quero Low, mas eu quero sempre na linha 2, né? Então eu vou pegar aqui e travar entre a letra e o número, ou seja, Google Finance, eu travo na horizontal a ação que eu quero e travo na vertical o atributo que eu quero. Então, por exemplo, se eu arrastar isso aqui para baixo, agora está pegando Johnson & Johnson o preço ali em cima, né? Ele não desceu. E se eu arrastar aqui para a direita, olha que beleza. Ele está pegando certinho o preço de abertura em cima, que foi para a direita, mas não foi para baixo. E aqui ainda está pegando a Johnson & Johnson, que se manteve parada, porém pegou o Price Open ao invés do Price. Então, basicamente, eu estou aqui com uma trava horizontal e uma trava vertical. Se você ficou em dúvida, sem problema, você pode depois olhar com calma. Essa planilha será disponibilizada para você poder mexer e ver as fórmulas no detalhe. Então, voltando ao assunto anterior, vejo que a GGBR4 está 29,13 e a Johnson & Johnson está 176,14. Só que isso aqui é em dólares. Se até se jogar aí no Google, né? Ó, 176,28 USD. E a GGBR4 está aí em reais, 28,98. Tá vendo que tem um delayzinho, né? Então, para isso que serve o atributo currency, porque na verdade ele vai nos dizer se essa cotação que ele está retornando, aliás, e não só a cotação, né? Se todas as outras informações, alta, baixa, preço de abertura, volume e tudo mais, se isso está em qual moeda. Então eu vou arrastar aqui, deixa eu arrastar esses dois lá bem para a direita. Ó, e vejam que aqui está especificado, né? A currency da Gerdau é BRL e a currency da Johnson & Johnson é dólar. Então, basicamente isso. Algumas outras questões relevantes sobre os atributos. Primeiro, e preste atenção que isso vai ser bem importante. Se vocês digitarem Google Finance, baixarem aqui e verem que clicarem no Saiba Mais, né? Carregar a modal e ver aqui à esquerda, só um segundo. Vocês estão vendo que a lista de atributos ela está em português. Quer dizer, não todos, mas alguns deles estão em português. Então, por exemplo, aqui está preço ao invés de price. Aqui está preço de abertura ao invés do price open. O que mais? Horário de negociação, atraso dos dados, volume médio. Então, alguns desses atributos eles informam em português. E é engraçado, porque se você abre a guia de suporte oficial, está tudo em inglês. Mas se você usar essa modal de ajuda, alguns estão em português. O que acontece? Eu não sei se isso ainda existe, mas nas primeiras vezes que eu utilizei o Google Finance, eu percebi que se eu digitasse o atributo em português ao invés de inglês, às vezes dava erro. A informação simplesmente não retornava, enquanto que se eu trocasse para inglês, a informação vinha corretamente. Eu não tenho certeza se isso ainda acontece, tá? Se é em algumas ações em específico, algo do tipo, mas minha recomendação é, sempre coloque o atributo em inglês, não mude ele para português. Então, voltando, você já conhece aí os principais atributos, deixa eu só apagar aqui, deixa eu formatar o resto, e pronto, acabamos de listar todos os atributos possíveis para o preço, para a informação atual de uma ação, né? Para o momento presente de uma ação. Então, deixa eu só terminar de preencher aqui. Alta 52 semanas, baixa 52 semanas, variação último pregão, valor do beta,
variação percentual, último pregão, fechamento, último pregão, ações em circulação, moeda, e aqui era o lucro por ação, né? EPS? Isso, lucro por ação. Beleza. Seleciono tudo isso, dou um clique duplo, opa, e pronto. Dá uma afastadinha. Beleza. Algumas considerações sobre os atributos. Primeiro, nem todas as ações sempre vão retornar todos os atributos disponíveis. Então, vocês vão ver até aqui, né? Por exemplo, o índice PL para as empresas do IBOV, algumas aparecem, a maioria aparece, mas tem algumas que não. E eu tenho quase certeza que quando a gente puxar toda essa lista, todos esses atributos para todas as empresas, também vai ter várias que não vai conseguir puxar tudo. Vocês podem ver que a Gerdau, até que ela puxou relativamente bastante coisa, só por algum motivo o beta aqui deu um erro, não retornou a informação. No caso da Johnson & Johnson, retornou normalmente. Que mais? Essa aqui, para fins didáticos, eu estou colocando todos os atributos possíveis, tá? Para uma única ação. Mas se vocês quiserem depois, quando montarem a sua planilha, né, o seu controle personalizado de ações, vocês podem clicar aqui, né, à direita e excluir essa coluna ou ocultar essa coluna, que a informação vai ficar oculta. Vocês podem trocar a ordem das colunas. Então, para mim é muito importante ver a alta em 52 semanas. Então, você pode selecionar uma coluna, clicar aqui e arrastar para a esquerda ou arrastar para a direita. Aí ela vai se... Aliás, perdão. Ao fazer isso, na verdade, você vai substituir a coluna existente. Tome cuidado. Na verdade, você vai clicar aqui, né? Coluna G, inserir uma direita. Agora sim, vai ter uma coluna vazia aqui na H. Aí sim, selecione a coluna que você quer, arraste. Pronto, agora está na coluna H e aí você pode excluir essa daqui. Então você pode trocar a ordem que você quiser das informações, se quiser algo mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. Então, aqui terminamos a parte de conhecimento, né, dos atributos possíveis para o momento atual. Aqui tem uma parte falando um pouquinho sobre moedas, né, que moedas não têm janelas de negociação, por isso, se eu usar uma moeda não vai ter Open, Low, High e Volume, mas isso a gente vai falar na seção específica do curso sobre moedas no Google Finance. E por fim, a gente também tem os atributos para dados históricos. Então, aqui eu quero a informação presente, né, me dê a informação mais atualizada possível para a aula, mas eu também posso criar atributos de dados históricos. Então eu vou adicionar uma nova página, usar a Gerdau e a Johnson & Johnson de exemplo novamente. Então nós temos Open, a cotação de abertura para as datas especificadas, Close, cotação de fechamento, High, cotação máxima, Low, cotação mínima, volume nas datas especificadas e All, todos os indicados acima. Como que isso funciona exatamente? No decorrer do curso eu vou mostrar em mais detalhes como puxar informação para uma data em específico, ou como puxar uma listagem de informações entre uma data e outra, mas apenas para dar uma introdução ao assunto, digamos que eu tenho uma data específica, primeiro 2 de agosto de 2021, e eu quero muito saber qual que era o preço de abertura nessa data para a Gerdau. Porque sim. Então eu vou ver aqui, Google Finance, GGBR4, atributo Open, data de início, 2/8 de 2021. E aqui ele vai me retornar, no dia 2/8 de 2021, às 16h56, me retornou 31,33. Eu acho que esse atributo está com algum erro, porque na verdade se eu quero a cotação da abertura, não tá, ele devia estar puxando aí no começo do pregão, né? Mas pelo horário ele está pegando o final do dia. Então eu desconfio que o Google Finance, pelo menos em ações brasileiras, não esteja conseguindo fazer essa diferenciação histórica entre o que foi a abertura e o fechamento. Só vou fazer um teste aqui. Open,
Ok. Deixa eu trocar a Gerdau pela Johnson Johnson. Mesma coisa. Pegou às 16 horas da tarde. Eu acho que os atributos para dados históricos não tem essa diferenciação tão grande. Mas só para tentar ver mais informações, vamos lá. Close, hide, lol e volume. Deixa eu botar GGBR4 de novo. Vou colocar aqui. Eu vou arrastar eu vou colar essa fórmula ali embaixo, na verdade. Eu só vou travar o B2, que é a data que eu estou interessado. Então, vou fazer uma trava vertical. Ó, eu copio a célula inteira, tá? Incluindo o conteúdo da célula. Colo aqui embaixo. Perdão. Eu travei a célula errada. Na verdade, não devia ser a B6, né? Devia ser a... Cadê? Não, travei certo. Pera aí. Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Vocês podem ver aqui que para Gerdau eu tenho Open, Close, Alta, Baixa e o volume do dia. E, na verdade, eu acabei de perceber uma coisa. O Google Finance ele está diferenciando, sim, o preço de abertura e de fechamento, mas por algum motivo inexplicável ele bota o mesmo horário de 16h56, tanto de abertura e de fechamento. Então, vocês podem ver que, na verdade, tem uma variação de preço, né? Aparentemente a abertura estava 31,33 e o fechamento estava 30,37. Então, acho que me enganei antes. Na verdade, o Google Finance consegue diferenciar, sim, o que é abertura e fechamento para uma data em específico que eu esteja interessado. E também tem o preço de alta, também tem o preço de baixa e o volume que foi negociado no dia. Então, vocês podem ver, né? Nessa data de 2 de agosto, saiu a 38,33, chegou a 38,37, chegou a cair a 30,63 e no fim das contas chegou a 30,73. Beleza. E vocês devem lembrar, né, que aqui embaixo também tinha um atributo all, todos os indicados. Como é que isso vai funcionar? Simples, eu posso ter... Deixa eu colar aqui do lado. Colar a mesma informação, só vou trocar o open por all. Igual Google Finance, código da ação, atributo all, data de início 2/8, dou enter. E agora ele devolveu para mim todos os atributos de uma só vez. Então tudo que eu fiz aqui na mão, né, coloquei um por um atributo para mostrar, aqui ele já me devolveu de uma só vez para essa data, abertura, fechamento, máxima, mínima e volume. Bacana. E vocês podem perceber que todas essas fórmulas que eu usei aqui nesta página, em todas elas eu só usei a data de início, eu não botei a data de término. Por quê? Porque eu só queria o atributo para um dia em específico. Mas e se eu quisesse o atributo para vários dias? E se para vários dias eu quisesse saber qual foi o preço de abertura, de fechamento, a máxima, a mínima e o volume? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer é botar ponto e vírgula, tá? Então vai abrir mais um espaço para atributo, perdão, para variável. Vou botar uma data final, digamos, que eu vou escrever na mão, tá? Então, 15/8/2021, então eu vou botar entre aspas. Mas eu também poderia ter feito aqui do ladinho, ó, 15/8/2021. E aí ao invés de ter digitado na mão, apenas ter colocado ali, né, H2. E veja que tem as mesmas colunas, data, preço que abriu, preço que fechou, mínima, máxima, volume, mas ele já fez uma listagem completa. Então, é o mesmo exemplo que a gente deu, acho que foi na aula 5, de quando eu pego uma data de início e uma data de fim. Só que ao invés de me mostrar só a variação de preço entre essas datas, ele me mostrou certinho todos os atributos que eu queria para dados históricos. Então, está aqui a listagem, né, um atrás do outro.
Lembrando que eu poderia ter feito isso para qualquer um desses atributos aqui de forma exclusiva. Então eu poderia ter pegado o histórico da Gerdau, mas apenas o preço máximo todos os dias. Ó. Ou apenas o preço de fechamento em todos os dias. Só trocando aqui qual que é o atributo que eu quero, né? Por quê? Porque a fórmula que a gente montou, ela já está pegando certinho a célula do atributo, a célula da data de início, a célula de data final e a célula do ativo. Então vocês vão ver aí no nosso treinamento que essa capacidade de escolher exatamente as células que eu estou interessado vai ser muito, muito útil, porque na verdade isso de você digitar dentro da fórmula a data e tudo mais não é muito bom, porque se você quiser fazer qualquer alteração, tem que entrar na fórmula e alterar. Já se você constrói dessa forma, você só precisa alterar uma única célula que já vai refletir na fórmula automaticamente. Mas ao longo dos treinamentos a gente vai mostrando isso em mais detalhes. E continuando os atributos aqui, nós temos uma parte que menciona atributo é um dos seguintes para dados de fundos de investimento. Então aqui tem close est, date, return RTD, lucros anuais até a data, net assets, ativos líquidos, change percentual, dividendos, retornos dos últimos dias, dividendos recebidos, ganhos de capital, classificação de estrelas da Morningstar, taxa de despesas do fundo. Posso botar de uma data até outra e botar um intervalo também. Porém, isso daqui, apesar de parecer interessante, isso é uma pegadinha. Por quê? Porque essa frase ela tem um erro de tradução. Se você abrir esse mesmo documento de suporte em inglês, eu troquei aqui a URL, né? Tava HLPT-HLEN, você vai ver que essa parte dos fundos, ela não se refere a todos os fundos de investimento. Ela se refere aos fundos mútuos, que aí é um modelo de fundo que é mais comum nos Estados Unidos, na verdade. Tanto que, se vocês abrirem aquele documento do disclaimer, né, que tem as informações, vocês podem ver até aqui, né, ó, cadê? Índices, bolsa, aqui, fundos mútuos, valores de fundos mútuos fornecidos pela Morningstar. Então você tem aqui fundos mútuos dos Estados Unidos e fundos mútuos na Índia, ou seja, não tem fundos do Brasil. Então não confundam esses fundos mútuos com um fundo de investimento genérico no Brasil ou um ETF. Na verdade tem diferença, inclusive. Se você até pesquisar no Google, tem vários artigos e coisas que falam sobre isso. Tipo, qual que é a diferença de um fundo mútuo para um ETF, né, um Exchange Traded Fund. Então, na verdade, toda essa parte aqui de referentes a fundos mútuos é bem legal, é bem completa, mas não se aplica à realidade brasileira. Assim. E, na verdade, mesmo as pessoas que investem em ações americanas, né, investem lá fora, ou fundos lá fora, não necessariamente vão precisar disso. Por exemplo, um dos ETFs mais negociados no mercado, né, é o chamado QQQ, que é focado em empresas de tecnologia, ele é um ETF. Então, na verdade, essa questão dos atributos, você vai ter que tratar ele como se fosse um ativo comum. Você vai vir aqui, colocar QQQ, e ele vai ter todas essas coisas de preço, preço de abertura, alta, baixa, volume, média de volume. Aí, claro, alguns parâmetros não vai dar certo, né? Então, preço sobre lucro ou lucro por ação, por ser um ETF. Mas a maioria vai estar normal e você só precisa colocar ele como se fosse um ativo normal. Então, você não precisa botar as variáveis, nada do tipo, é um fundo. Você taca ali como se fosse uma ação normal. Então, essa parte dos fundos mútuos é bem específica, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas caso você invista em algum deles, aí você pode saber que você consegue informações mais completas para ver e comparar eles em relação a um ETF ou um fundo aqui no Brasil. E só para não deixar passar em branco essa parte, né, eu vou pegar um fundo de investimento
Vou tentar pegar algum exemplo mais brazuca mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Código do fundo. ABCP11. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Funcionou. Então, aqui eu peguei aí um fundo imobiliário qualquer, primeira opção que apareceu no Google. Desde que tenha um código, aparentemente o Google Finance consegue pegar a informação normal. Como mencionei, né, algumas das variáveis podem não dar certo, market cap, PL, mas de resto funcionou tranquilo, mostrou que é em Brasil. Então, pode ficar tranquilo essa parte de fundos de investimento, você pode usar no Google Finance, usar tranquilamente, com os mesmos atributos, como se fosse uma ação normal. Então, voltando aqui ao nosso suporte, terminamos nossa aula. Então, basicamente sobre atributos era isso. Então, reforçando, né? Atributos presentes, atributos históricos e tem essa parte bem específica aí de fundos mútuos dos Estados Unidos, mas acho que, enfim, só em alguns casos bem particulares a pessoa vai precisar se aventurar nisso. Então, basicamente era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.